Boa tarde, gente. Sorriso no rosto. Vocês estão bem? Que bom. Vocês estão gostando do retiro? Foi muito boa a outra pregação. Para quem estava aqui, foi nosso irmão arrebentou. Então vamos lá, vou me apresentar rapidamente. Meu nome é Júlia, eu tenho 20 anos, sou apóstola da comunidade de aliança Cristo Libertador. Nós ficamos lá em São Paulo, nós temos uma capela em São Paulo, ali na Pirituba, lá por aqueles lados ali. E também nós temos um sítio lá em São Bernardo do Campo, que é onde nós acolhemos as meninas e meninos que saem da Fundação Casa. Porque hoje o nosso principal apostolado é esse. Para quem não sabe, a Fundação Casa é o presídio de menor de idade. Então, os jovenzinhos que matam, roubam, estupram, fazem todas essas coisas, vão para lá e nós vamos evangelizar eles lá. E aí nós chamamos essas meninas a virem morar conosco. Olha que legal. E aí nós temos esse sítio lá em São Bernardo para acolher elas, né? A gente só acolhe menina por enquanto. E nós também temos uma célula lá na Inglaterra, em Manchester. Eu tive a oportunidade de ficar 6 meses lá. Nossa célula é bem pequenininha, não tem muitos membros. E, enfim, nós temos alguns trabalhos lá, né, na paróquia local, lá eles chamam de capelania. Então, é um pouquinho de quem eu sou Cristo Libertador, desde sempre o Senhor me sonhou ser Cristo Libertador. Este é o nosso carisma, né? Ser sinal da verdade e da liberdade do Cristo em todas as realidades de escravidão humana. Amém? Cutuca aí a pessoa que está do seu lado e fala assim: não é para dormir. Não é para dormir. Cutuca mais um pouco e fala: não dorme. E senão eu vou tacar o microfone na sua cabeça. E eu não tenho medo disso, hein? Isso, não dorme. Quem tiver com sono, levanta, anda, faz alguma coisa, mas não dorme. Amém? Coloca a mão no seu coração e repete comigo assim: Jesus, abra o meu coração, o meu ouvido para tudo aquilo que o Senhor quer falar comigo. Puxa a orelhinha do irmão do lado e fala: ouve, meu filho. Ouve, minha filha. O tema que me foi passado foi jovens. Olha, não dorme não, que o café daqui a pouco, menina. Eu acho, né? Nem sei, tô falando aqui. O tema que me foi passado foi jovens e os seus problemas. Quando eu li esse tema, eu já falei assim: mas gente, dá pra ficar uma semana de retiro para falar de problema. Para falar de problema de jovem, né? Porque eu não sei vocês, mas eu sou jovem, eu tenho 20 anos e estou nessa luta, nessa caminhada pela santidade. Quando eu tinha 15 anos, o Senhor me pediu para sair de casa e ir morar na casa da comunidade. Daí eu deixei tudo e fui morar lá. Eu fiquei 4 anos lá, o Senhor me enviou para a Inglaterra, fiquei 6 meses na Inglaterra, voltei para o Brasil e agora estou morando em São Paulo para fazer faculdade, para poder trabalhar e tudo mais. Então, desde cedo, o Senhor ele sempre me chamou. E ele foi muito rápido na minha vida. Então, quando eu recebi o tema, eu pensei: Senhor, tem muita coisa para falar, né? Porque não é como eu não sei o nome dele, mas o moço que pregou antes de mim, ele falou: você é difícil. Lembra a pessoa que está do seu lado e fala: você é difícil, não esquece disso. Fala: você é difícil, amado, amada. E tá tudo bem, é sobre isso. Fala pra ela. E tá tudo bem. Tá tudo bem. E aí, o que o Senhor coloca no meu coração? O
rapaz da outra pregação, ele falou muito sobre problemas familiares, sobre problemas pessoais, de personalidade. Quem prestou atenção, pegou no ar, né? Ficou muito claro. Ele falou sobre prostituição, um pouco sobre drogas, sobre essa vida no mundo, essa vida muito louca. E aí vinha uma frase no meu coração, que é uma frase que fala assim: muitas pessoas dão testemunho da morte para a vida. Você dá da vida para a vida. O que significa essa frase? Vou repetir. Muitas pessoas dão testemunho da morte para a vida. Você dá testemunho da vida para a vida. Aí quando o Senhor colocou isso no meu coração, eu pensei, né? Senhor, eu estou começando a entender, porque eu tinha escutado essa frase no meu trabalho essa semana e fez todo sentido com a pregação do moço. Como é o nome dele, comparativamente de moço? Paulo? Paulo mesmo? Eita, que glória! Que o Paulo falou. Porque se a gente for perceber, ele deu um testemunho da morte, de uma vida totalmente depravada, uma vida muito louca, para a vida, certo? O Senhor tirou ele dessa morte e trouxe para a vida. Aí eu pensei, né? Senhor, eu não tenho testemunho desse. Na verdade, muito pelo contrário. Eu sempre fui de igreja, meus pais sempre foram na igreja, nasci e cresci na Canção Nova. Sempre fui tudo muito cedo, com 15 anos já, com 14 me converti, com 15 saí de casa, fui para a missão, evangelizar nas fundações casas, pregar, dar formação, tudo. Eu nunca fui do mundão. Uma vez ou outra que eu saí, bebi mais do que deveria, né? Ouvi essas músicas aí, mas eu nunca tive grandes testemunhos, que nem esse povo que, né? Porque enquanto ele pregava aqui, o meu coração, não sei de vocês, mas o meu coração inflamava, que eu falava, gente, para mim parece Paulo pregando. Para mim é Paulo todinho pregando. O coração, ele falava, gente, glória a Deus, alguém levanta, dá um grito, um aleluia, porque que amor, que desejo com que ele pregava. E aí o Senhor falava para mim, quando ele falou essa frase, não é porque você não tem um testemunho de loucura, e eu acredito que muitos de vocês aqui dentro também, porque vocês são bem novinhos, né? Também tenham uma história de vida um pouco parecida com a minha, mas não é porque você está desde sempre na igreja que você não tem testemunho para dar. Muito pelo contrário. Quando ela fala assim, você dá da vida para a vida, é porque a sua vida, ela é tão medíocre que ela é se comparada à morte. Mesmo que você não tenha tido grandes pecados públicos, uma vida tão mundana. Então, nós precisamos parar de achar que nós não temos testemunhos para dar. Parar de achar que aquilo que eu vivo com Jesus não precisa falar para os outros, porque é normal, todo mundo vive, todo mundo faz, né? Quem sou eu para falar de Jesus para alguém? Então, ele falou de muitos problemas, certo? E eu vou falar para vocês agora de como começar a resolver um pouco esses problemas. Porque ele bateu bastante nessa tecla, né? Então eu não vou falar sobre problemas, porque problemas são muitos e a gente sabe a grande parte deles. Mas como que a gente vai fazendo para resolver? Cutuca quem está do seu lado e fala, acorda meu filho, força. O Espírito Santo te incendeie. Fala para ele. Então, enquanto eu pensava um pouco, me vinha 4 pontos importantes na vida de um jovem que muitas vezes é inconstante, que muitas vezes é ansioso demais, é intenso demais, tudo é muito intenso, ou é tudo muito, ou não é nada, ou vai dar tudo certo, ou minha vida está um caos, que não sabe decidir
dividir as coisas e que esses pontos nos ajudam, e eu falo isso por experiência própria, a seguir um caminho mais reto de santidade. Será que o irmãozinho que estava tocando violão ele não poderia continuar? Ele saiu, né? Não, pode deixar mesmo. Ah lá, só porque eu falei. Desculpa, irmão, se eu estiver trabalhando, porque toca na cozinha, é assim a vida do retiro, né? Então vamos lá. Primeiro, precisa de um tutor. O que seria um tutor? Seria uma pessoa que te guie neste caminho. E aqui já vai um adendo, né, para os nossos irmãos jovens sarados, aqueles que têm um cordãozinho aí no pescoço. Vocês precisam guiar os jovens que aqui estão e aqueles que Deus confia a vocês. Vocês precisam. Porque o jovem acha, como o Paulo falou, o jovem sempre acha que tem razão. Só que ele não tem. A maioria das coisas, 99% das coisas, o jovem não tem razão. Se não é alguém direcionando ele, ele vai errar. Na minha vida, particularmente falando, meu fundador, nós temos um fundador da obra, né, da comunidade, que é o Guilherme. O meu fundador, ele faz esse papel sobre a minha vida. Ele me ajuda, ele me direciona. Essa semana no trabalho mesmo, minha chefe falou assim pra mim, nossa, eu acho incrível que o Guilherme, meu fundador, ele sempre consegue extrair o melhor das pessoas. Como pode isso? Ela falava, como pode? É incrível, isso é dom, não é possível. Porque de fato, o meu fundador ele tem esse dom, ele tem o dom de extrair o melhor das pessoas. E eu morei com ele 4 anos. Então, na nossa vida a gente precisa eleger pessoas ou uma pessoa que te ajude neste caminho. Seja seu catequista, seja o líder aqui da missão, o coordenador daqui. Eu sei que os irmãos lá dos Jovens Sarados da Parada do Beza, eles têm formadores. Eu não sei se no geral é assim. Mas nós precisamos, mesmo que você tenha 10 anos, 12 anos, você seja muito novinho, você precisa confiar em alguém para te ajudar no caminho. Porque, gente, é muito fácil a gente se perder. É muito fácil. E eu não estou nem falando de se perder de ir para o mundão. Eu estou falando de se perder da igreja. Não saber quem é, não saber o que quer fazer da vida, não saber nem discernir a sua faculdade. É muito fácil. E viver só no deixa a vida me levar, a vida leva eu. Então, quando a pessoa que está do seu lado fala assim, minha filha, meu filho, vai, Cutuca, fala para ele. Ache alguém para te ajudar em nome de Jesus. Para de ser lerdo. Tem tanto jovem sarado aí querendo te ajudar. Deixa ser ajudado. Fala para ele. Aí, um outro ponto, quando eu cheguei aqui, a gente chegou aqui um pouco antes do almoço, né? Porque jovem gosta de comer, né? Então eu falei assim, vou me programar para chegar pro almoço, né? Claro. Quando eu cheguei, eu fui ali na capela, na adoração, que Jesus está exposto. E aí o Senhor me lembrava de vários momentos da minha vida que eu passei ali com Ele. Muito tempo. Na nossa comunidade a gente tem a regra de quarta-feira de fazer 1 hora de adoração. E de noite tem Santa Missa e adoração comunitária. E é o nosso dia de cela. E aí, eu sempre que, quando eu estava no ensino médio, o que eu fazia? Eu saía da escola, 2 horas da tarde mais ou menos, e ia para a nossa capela. E eu ficava, sei lá, das 3 até as 7 da noite, lá com Jesus. E aí, quando eu estudava com ele, porque tinha prova todo dia, fazia trabalho, mas eu sempre estava ali aos pés de Jesus sacramentado. E o Senhor falava para mim
é importante que o jovem, ele adore Jesus sacramentado. Precisa gastar tempo aos pés de Jesus. Porque quem vai te dizer que faculdade você precisa fazer? Jesus. Quem vai dizer quem você é? Jesus. Quem vai dizer que aquela fulaninha, aquele fulaninho é para eu casar, é para eu namorar? Jesus. Quem vai dizer se eu sou jovem sarado ou não? Se eu sou Cristo libertador ou não? Jesus. É aos pés dele que tudo se explica. Ai, Júlia, mas como que eu faço para ouvir ele? Porque, né? Não é uma voz assim, Júlia, tu és Cristo libertador. Não é assim que funciona. Mas o Senhor, quando nós estamos abertos, o Senhor, Ele fala ao nosso coração e Ele confirma a vontade dEle. Você precisa parar de achar que o Senhor, Ele não fala com você, que é loucura da sua cabeça. Porque o Senhor, Ele fala, e Ele é muito claro naquilo que Ele fala. Quando Ele me pediu para sair de casa, Ele foi muito claro para mim. Ele falou assim: Júlia, eu quero que você largue tudo e vá para a comunidade de vida. Eu tive essa certeza assim, convicta. E eu fiz isso, larguei e fui. Então, aos pés de Jesus é onde tudo é nos explicado. As nossas dúvidas, as nossas crises, os nossos medos, as nossas vontades de desistir, tudo é explicado aos pés de Jesus. Então eu preciso gastar tempo. Vira para a pessoa que está no celular de novo, cutuca assim, ó, na barriga dela, que é onde dói mais, e fala: adore Jesus. Precisa adorar Jesus. Fala para ele. Eu sei que dá sono, mas tem que adorar. Precisa, gente. Adoração ao Santíssimo Sacramento, assim, depois da Santa Missa, é o que nós mais deveríamos fazer. Os santos, eles só foram santos porque eles adoraram, e adoraram muito, não foi pouco. Tinha santo que passava 5 horas adorando Jesus. Eu falo, gente do céu, 5 horas assim, ininterruptas, sem parar, adorando. Então a gente precisa, porque é lá onde é tudo ordenado, onde as nossas emoções são ordenadas, onde os próximos passos da minha vida são ordenados, onde Ele me fala tudo que eu preciso fazer. Então, adoração ao Santíssimo Sacramento. Então foi o que? O primeiro, o tutor, que eu dei esse nome porque foi o que eu pensei. Repete comigo: tutor, adoração. E o próximo? Esse aqui é doido. E o próximo? Tutor, adoração e o próximo. Então é tutor, adoração e o outro. Crescer. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala: crescer. Verbo, crescer. E o que é o crescer? É a bendita da maturidade. Ou seja, o que significa isso? Não dá para ter 16 anos nas costas, acordar meio-dia e não mandar um copo, amém? Amém. Não dá. Não dá para ter 14 anos nas costas, acordar meio-dia e não lavar uma louça, amém? Não dá. Vira para a pessoa que está do lado e fala: dobra a sua coberta quando acorda. Arruma a cama. Escova os dentes. Pelo amor de Deus. Então não dá, até mesmo quem é novinho, viu? Não acho que só porque tem 10 anos que não pode fazer. Mas não dá para nós sermos eternas crianças. E olha, é bom ser criança, gente. De verdade, eu tô vivendo
eu sempre vivi na comunidade de vida, então agora eu estou vivendo na comunidade de aliança, né? Que são pessoas que trabalham fora e têm suas vidas normais. E eu estou vivendo isso. Estou tendo que trabalhar fora, eu moro com os meus irmãos, então eu não tenho mais meu papai e minha mamãe morando comigo, porque eles são comunidade de vida. Estou fazendo faculdade, tenho a comunidade. E essa semana, teve uma hora no meu trabalho que eu parei. Me deu tanta vontade de chorar, que eu tava com muita saudade do meu pai. Tava com muita saudade do meu pai. Eu falei assim, gente, que louca. Aí eu falei assim, mas eu não posso chorar aqui, né? Tô trabalhando, não posso ligar pra ele. Pai, vem me buscar no trabalho. Não dá, né? Na faculdade, pai, cansei, vem me buscar. Que nem a gente faz na escola, né? Não dá. Porque nós precisamos crescer. O jovem, ele é uma fase. Bebê é uma fase, criança é uma fase, adolescente é uma fase, o jovem é uma fase, o adulto é uma fase, a velhice também é uma fase. Porque tudo passa. E nós precisamos crescer. Esses dias a gente foi, eu estava até conversando com a minha irmã. Os meus irmãos de comunidade estão aqui, a Alessandra e o Dionísio. E a gente fez um retiro lá no nosso sítio. E aí tinha jovem assim, né? Aí uns meninos, 17, 18 anos nas costas. Na hora do café, na hora do café da manhã, eles me foram e pegaram o copo das crianças, copos de plástico, para tomar o café. Aí eu olhei assim, quanto você tem? 12. Aí a Alessandra estava falando para mim, mentira. Ela, pois é, 18 marmanjo, pegando o copo das crianças para tomar café e leite. Eu falei, gente, não é possível um negócio desse. Então percebem que são essas pequenas coisas. Aí quando o meu fundador virou para esse menino e falou assim, por que você está pegando um copo de criança? Ele falou assim, porque eu sou criança. Mas quantos anos você tem, fulano? Eu tenho 18. Meu fundador virou para ele e falou assim, você não é criança, você só não tem propósito. Toma, né? É para dormir tranquilo depois dessa. Então você não é criança. Você só precisa achar o seu propósito. Porque são essas pequenas coisas. E vejam, eu estou falando aqui para quem já é um pouco mais velho. Você que tem 8, 10 anos, aproveita. E aproveita com força. Brinca, faz tudo que tem direito. Agora você que já está, sabe, no ensino médio, não dá mais. Não dá mais. Porque é necessário crescer. Sabe por quê? Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim, amadurecer com Cristo, cutuca ela, vai. Amadurecer com Cristo requer coragem, cara. Tem que ter muita coragem, fala para ele. Porque assim, a gente tem que amadurecer na vida. Só que tem aqueles que escolhem amadurecer sem Jesus. E tem nós, aleluia, que escolhemos amadurecer com Jesus. Todo mundo sofre, é difícil para todo mundo. Só que nós temos Jesus. Nós escolhemos por Jesus. Amadurecer com Ele, crescer, passar das fases da vida com Ele. E por mais difícil que seja, nós escolhemos permanecer com Ele. Amém? Amém? E aí tem uma outra questão desse crescer, que a maturidade de um homem e de uma mulher, muitos anos falam isso, é chegar na paternidade e na maternidade. Enquanto você quiser ser sempre filho, sempre aquele que é cuidado, aquele que
que todo mundo tem que fazer tudo, aquele fulano que ninguém pode falar nada que já se revolta, já dá chilique, bate porta. Enquanto você for esta pessoa, você nunca vai chegar na maturidade. Porque maduro é um pai e uma mãe que a todo tempo escolhe sacrificar. Quando eu entendi isso, nesse mesmo retiro que eu falei para vocês, eu pregava sobre Maria. E Maria foi mãe de Jesus com 14 anos. Alguns santos dizem que ela tinha 12, quando o Espírito Santo pairou sobre ela e Jesus foi fecundado. Alguns dizem que ela tinha 12. Maria, ela foi mãe com 14. Então, a maturidade, ela é alcançada quando nós nos tornamos pais e mães. E eu não estou falando aqui só de mãe biológica, que fica grávida e tudo mais. Estou falando de maternidade espiritual e paternidade espiritual. Desejar cuidar de outras pessoas, entregar a sua vida para outras pessoas. Porque quando você sair desse retiro, você não vai poder reter para você tudo aquilo que você viveu. Você vai continuar sendo filho, aquele que é sempre o olhado, aquele que é sempre o cuidado, aquele que demanda atenção. Você precisa dar atenção para as pessoas. Você precisa levar aquilo que você está recebendo aqui para outras pessoas. Porque a graça de Deus, ela ultrapassa os nossos limites humanos. E aí, a partir disso, o Senhor ele vai fazendo você o quê? Nós amadurecendo. Ao ponto que, para mim, é muito mais prazeroso entregar a minha vida, me sacrificar, dar o meu tempo, a minha paciência, me desgastar, dormir menos, pai e mãe dormem pouco. Por quê? Porque trabalha, porque estuda, porque tem filho, aí tem que cuidar, aí tem que rezar, aí tem que ir na igreja. Dorme pouco, se desgasta mais. Mãe tem que ficar acordando de madrugada. A nossa maturidade humana, ela passa por isso. Jesus, ele falou isso para mim. Ele falou, o seu coração, para você chegar nessa maturidade, ele precisa se alargar. Você não pode continuar sendo essa egoísta que você é. Precisa alargar. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala, para de ser egoísta. Se for mulher, fala, você precisa ser mãe. E fala para o menino, você precisa ser pai. Deixa de ser egoísta. Amém? Ó, então vamos lá, que a gente está acabando, hein? Porque eu quero rezar. O primeiro foi, quem lembra? Olha lá, tô lembrando. Ai, que lindos. Tutor. O segundo? Adorar Jesus, muito bem. E o terceiro? Crescer. E o crescer. E o quarto é... O próximo. É alegria. Vira pra pessoa que você e fala, alegria. Alegria, meu filho. Jovem, ó, presta atenção aqui em mim. Jovem precisa ser alegre. Todo cristão precisa ser, mas assim, jovem tem um quezinho a mais. A gente evangeliza na Fundação Casa, como eu falei pra vocês. Tem dia que a gente, a maioria dos dias, que a gente chega lá, principalmente menina, né? Que menina, pelo amor de Deus, elas estão com uma cara, desculpa a palavra, de bosta. Gente, vocês não têm noção. Uma cara de assim. Meu Deus do céu. Fala assim, ó. Dá vontade de bater na cabeça da pessoa. Uma cara de. Olha, como se assim. Dá um desgosto. Sabe aquela pessoa que você olha e fala, dá desgosto de viver? É triste falar isso, mas tem gente
que você olha e você fala, dá desgosto de viver de olhar para você. Porque você sempre está com cara de bosta, você sempre está empurrado, tudo está sempre ruim, nada vai dar certo. Jovem precisa ser alegre. Por quê? Porque nós temos a graça nessa fase da nossa vida de ter a jovialidade conosco. Vira para você e fala, você precisa ser alegre. Sorrir mais. Porque assim, acordar de manhã e ir para a escola, aquela cara de galinha, ninguém vai ver Jesus em você. Ninguém vai olhar para você e falar, o que essa menina tem de diferente? O que esse menino tem de diferente? Ele está sempre com essa cara de nada. Precisa de alegria, gente. Nós precisamos sorrir mais, nós precisamos nos entusiasmar mais, o nosso coração ele precisa queimar mais, entende? Porque vejam, as dificuldades, as tentações, elas não vão deixar de existir. Eu acho que vocês já cansaram de ouvir isso. Se nós não permanecermos com a nossa alegria, o demônio vai tirar a gente de dentro da igreja. O demônio, a partir da tristeza, ele tira muitos jovens de dentro da igreja. Porque as pessoas acham que nós vivemos uma vida triste, uma vida que não vale a pena ser vivida. E nós não vivemos uma vida triste. Não vivemos. Por muito tempo eu fui essa adolescente com cara de bosta e que tudo estava ruim, acordava com cara feia, não queria nada, ia para a escola, era um horror. Quantas pessoas se afastaram de Jesus pelo meu mau testemunho? Como é que eu vou medir isso? Então não dá para nós darmos contra-testemunho. As pessoas precisam ver a alegria de Cristo em nós, porque Jesus ressuscitado é a nossa esperança. Se Ele é a nossa esperança, nós somos felizes por causa disso. Porque a gente não está dando a nossa juventude para algo que não temos certeza, ou para algo que é passageiro. Não, nós estamos dando a nossa juventude, o nosso tempo, a nossa tudo, por algo que é eterno. Paulo já falava, se Jesus não ressuscitou, vã é a nossa fé. Se Jesus não ressuscitou, não tem porquê a gente estar aqui. Então nós precisamos nos alegrar por causa disso. Maria Madalena, quando viu Jesus ressuscitado, o que ela fez? Ela correu para poder contar para os outros apóstolos que Ele ressuscitou, que Ele está vivo e que vale a pena dar a vida por Ele, porque Ele deu a vida para nós. Então nós precisamos de alegria, de entusiasmo, de continuar, entendeu? Sabe? Eu tenho dormido pouco. E eu nunca fui uma pessoa que gostaria de dormir pouco. Meu Deus do céu. Eu sempre fui a pessoa que dormiu 8 horas da noite para acordar às 6, entendeu? Nunca gostei de dormir tarde. Deus que me livre. E eu saio do trabalho hoje em dia 9 horas da noite. E pensa na minha alegria de viver. Mas se eu sempre for levar isso como um peso, a vida vai ficando amarga, vai ficando ruim. Eu estava no shopping, aí eu olhei e falei, gente, tem gente que trabalha de domingo a domingo e a pessoa está sempre sorrindo. Só é triste quem quer. Claro que tirando as doenças, né, a depressão e tudo mais, mas assim, no geral, só é triste quem quer. Porque enquanto você só tem a tua escola para se preocupar, vai por mim, a vida ainda está muito fácil. Porque vai começar a chegar uns trem, entendeu? E nós não podemos perder a nossa alegria. Porque a nossa alegria não vem de nós. Não vem daquilo que a Júlia sente hoje, do que a Júlia sentiu ontem, ou que ela vai sentir amanhã. Não. A minha alegria, ela vem de quem? De Cristo ressuscitado.
E essa precisa ser a nossa vida. Amém? E para a gente finalizar, para nós rezarmos, eu só queria ler uma passagem que ela fala muito forte no meu coração. Está lá na primeira carta de João. Quem quiser abrir, nem é rapidinho. Quem não quiser também não precisa não. Está lá na primeira carta de João 2, versículo 13. Vamos lá, quem está abrindo aí já conseguiu? E João escreve assim: eu vos escrevo, jovens, porque vencestes o maligno. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, porque a palavra de Deus permanece em vós, e porque vencestes o maligno. Mais uma vez. Eu vos escrevo, jovens, porque vencestes o maligno. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, porque a palavra de Deus permanece em vós, e porque vencestes o maligno. O Senhor, Ele nos atesta, Ele nos confirma, através de João, que foi que escreveu, que nós vencemos o maligno. Nós vencemos o demônio. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela permanece em nós. Ele dá outras orientações aqui para os filhinhos, para os pais, para os jovens. O que ele fala? Eu vos escrevo, jovens, porque vencestes o maligno. Porque a palavra de Deus, ela permanece em vós. A palavra de Deus está em nós. E é por isso que nós vencemos o maligno. Então, se você acha que você não tem, você não é capaz de vencer aquilo que você precisa vencer, porque aqui ninguém é burro. Eu tenho certeza disso. Ninguém é burro. Todo mundo sabe que quando está fazendo alguma coisa errada, está fazendo alguma coisa errada. Então, se você acha que você não é capaz de vencer, você precisa quebrar isso hoje. Porque não sou eu quem estou falando, é o próprio Espírito. Nós vencemos o maligno, porque a palavra de Deus está em nós. Amém? Amém. A palavra de Deus está em nós. E é por isso que nós podemos vencer a carne, as tentações da carne, o maligno, tudo. É por isso que nós podemos vencer tudo. Porque a palavra de Deus está em nós. E porque o Espírito Santo está sobre nós. Quando a pessoa que está do teu lado fala, o Espírito Santo está em você. Acredita nisso, minha filha, meu filho. Ele está aí dentro de você. Porque você precisa vencer o maligno. Gente, o tanto que o demônio quer tirar os jovens de dentro da igreja não está escrito. Primeiro ele ataca as famílias, porque daí nem tem jovem direito, né? Aí aqueles que estão dentro da igreja, o demônio ele quer tirar. A palavra de Deus diz que ele fica rondando como um leão atrás de quem devorar. Nós precisamos tomar muito cuidado e precisamos permanecer firmes na nossa fé, para nós não sermos tirados do caminho. Amém? Então vamos só lembrando de novo o que a gente precisa fazer para conseguirmos prosseguir no caminho de santidade. Primeiro, tem que pensar direitinho no tutor, hein? Em alguém de confiança, alguém que você sabe
está dentro da igreja. E aqui eu já coloco a conta em risco, mas os nossos irmãos dos Jovens Sarados estão à disposição. Segundo, adoração. Gaste tempo com Jesus no sacramentado. Tem que gastar tempo, tem que ficar lá nos pés dele. Não está ouvindo nada, não está sentindo nada, mas fica lá. Fica lá, porque é lá onde tudo é ordenado. Tá com dúvida do que fazer? Vai até Jesus sacramentado. Terceiro, crescer. Não dá para ser criancinha para sempre. Lembra o irmão que está do lado? Não dá para ser criancinha para sempre. Não dá para tomar no copinho de bebê para sempre. O que Jesus quer de nós? Que nós sejamos pais e mães. Lembra disso. Fala para a pessoa que está do seu lado. Tem que ser pai e mãe. Mesmo que não biologicamente, mas espiritualmente. E qual que é o quarto? Dá um sorriso bem bonito para a pessoa que está do seu lado e fala: tem que sorrir, amada. Querido. Alegria. Amém? Então vamos ficar de pé um pouquinho. Se os nossos irmãos da música estão por aí, né? Tá tudo bem. Vamos fechar um pouquinho os nossos olhos e gostaria de pedir ao Espírito Santo de Deus que está aqui, está sobre nós, os nossos corações, que Ele possa vir mais uma vez e inundar o nosso ser, inundar a nossa alma. Senhor Jesus, que o Teu Santo Espírito possa estar aqui, possa inundar o coração desses jovens que estão aqui, Senhor. Que pela Tua graça, que pela Tua misericórdia, tudo seja feito novo. Que todas as dúvidas, as incertezas, os medos possam ser colocados diante de Ti, debaixo dos Teus pés, Senhor. Venha, Espírito Santo de Deus, sobre nós. Vá pedindo com as Tuas palavras: vem, Espírito Santo de Deus, vem, Espírito Santo de Deus. Mesmo que você não saiba orar, peça ao Espírito a graça. Senhor, eu quero orar na Tua presença. Eu quero orar conforme o Senhor está me inspirando. Venha, Espírito Santo de Deus, sobre nós, sobre quem nós somos, sobre os nossos desejos, os nossos medos, as nossas angústias. Que o Senhor possa tirar de nós todo o receio de entregarmos-nos inteiramente a Ti, Senhor. Que deste lugar possam sair profetas, que muitas pessoas sejam alcançadas pelo testemunho desses jovens que estão aqui. Que sejam jovens autênticos, que sejam jovens que desejam levar o Teu nome a todas as nações.